vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas e especialista em marketing educacional. Eu trabalho com marketing educacional há 23 anos. Comecei em 97 no Colégio La Salle São João, em Porto Alegre, né? Comecei trabalhando na parte de informática, que eu tenho formação em informática também. E logo em seguida eu já comecei a faculdade de comunicação e comecei a procurar aplicar dentro da escola as coisas, os exercícios e instrumentos que eu estava conhecendo na faculdade de comunicação. E por sorte, eu tive um diretor que estava sempre ao lado dessas novas ideias que a gente vinha trazendo, e por sorte eu disse, não, vamos aplicar, vamos ver o que acontece. E ele começou a ver resultado quando a gente começou a aplicar essas ferramentas de comunicação e marketing na escola. Imagina, em 1997 não era tão comum uma escola ter um departamento de comunicação e marketing. A gente começou a aplicar pequenas soluções que vinham da faculdade de Relações Públicas, né, que eu comecei a aprender na faculdade. Por exemplo, um dos instrumentos, caixa de sugestão, né? A escola não tinha caixa de sugestão, e a gente criou isso dentro do São João e teve um resultado muito positivo dos pais, porque os pais estavam sendo ouvidos, né? Isso é relacionamento. E aí, daí para diante, foi a criação do departamento de comunicação. A gente já começou a criar a revista do colégio, o jornal do colégio, o site do colégio como instrumento de comunicação. Naquela época, 97, internet chegando, internet engatinhando no Brasil, e a gente já foi um dos primeiros colégios a ter site. Mas ter um site não como um folder eletrônico, a gente botava já as notícias do que estava acontecendo dentro daquele colégio. A gente começou a ver resultado e as coisas foram crescendo. Alguns anos depois, os irmãos da congregação do La Salle me convidaram para, junto com outras pessoas, criar o departamento de comunicação e marketing da rede La Salle. E aí foi um passo dado logo em seguida, e a gente criou o departamento, eu, Luciana Severo, que é um especialista em marketing educacional também, e o irmão Flávio, que é o irmão responsável junto com a gente. E criamos o departamento e começamos a instrumentalizar os 23 colégios da rede La Salle, em como criar departamento de comunicação, em como se comunicar melhor, como gerenciar a comunicação e o marketing da rede. E isso foram 10 anos trabalhando. Logo em seguida eu me mudei para o Rio de Janeiro, em 2006 me mudei para o Rio de Janeiro, e vim para cá com uma peça de teatro, que eu sou ator também. A gente começou a trabalhar com a minha peça aqui, e um dia tô eu, belo na praia, curtindo a praia, né? Tava trabalhando com teatro aqui, já não estava trabalhando mais com marketing educacional, fiquei 5 meses sem trabalhar com marketing educacional, e achei, lendo o jornal o Globo, vi um anúncio, procura-se especialista em comunicação para escolas. Era um anúncio muito específico com o que eu fazia. Eu disse, gente, é um sinal, não é à toa. Vou lá, vou ver que escola é essa. A minha surpresa era uma das maiores escolas da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Notre Dame de Ipanema, e fui atendido pelas irmãs lá, e no dia seguinte comecei a trabalhar como assessor de marketing educacional do Colégio Notre Dame Ipanema. Isso era 2007. Nós estamos em 2010 e eu ainda estou cuidando do marketing educacional do Colégio Notre Dame Ipanema. Mas as coisas foram andando. Em 2011, a gente resolveu criar a Zeli Comunicação, que é essa minha empresa de comunicação e marketing de escolas, né? A gente criou a empresa e começou a atender o Notre Dame no formato, né, de empresa, de pessoa jurídica. Hoje no Notre Dame a gente tem um escritório funcionando lá dentro, com uma equipe de profissionais, são meus funcionários, e a gente cresceu. Hoje a gente tem aproximadamente umas 10 pessoas trabalhando junto com a gente, entre funcionários, PJ e parceiros nossos que trabalham conosco. E a gente atende hoje, além de atender o Colégio Notre Dame de Ipanema, que a gente segue atendendo, a gente atende vários outros colégios, entre eles o Instituto Nossa Senhora da Piedade, de Jacarepaguá, um colégio grande, 2.100 alunos, o Instituto Nossa Senhora da Piedade do Flamengo também, e os outros colégios da Rede Piedade de Educação, que tem colégios em Minas Gerais, em Brasília. Eu sei que o pessoal está aí me assistindo, então um beijo para todo mundo da Rede Piedade de Educação, um beijo para o pessoal do Notre Dame, que também deve estar assistindo, e para os outros colégios que a gente acabou, com a criação da Zélia, a gente acabou dando muitas palestras aí, em congressos, em seminários, Cinep de Santa Catarina, Cinep do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas vezes que eu fui dar palestra aí com vocês, e enfim, ter essa troca que é sempre muito gratificante. E aí a gente está caminhando para um próximo passo, que é essa parte internauta, digamos assim, do conteúdo. Eu quero levar para vocês conteúdo, mas
Sem mais delongas, né, já há muito tempo aqui me apresentando, sem mais delongas, vamos passar para as nossas ferramentas. A gente veio aqui para falar por quê. A gente está aqui em função do coronavírus, Covid-19. O coronavírus, esse vírus que é uma coisa muito séria, apesar de ter uma pequena parcela da população minimizando o assunto, né, achando que não é sério, é um assunto muito sério. Então, cuidem-se, e cuidem-se no sentido de pessoas mais novas não circularem, se reterem em casa o máximo possível, porque para não contaminarem os grupos de risco, ou seja, os seus idosos, seus pais, suas mães, seus avós, seus tios-avós, suas tias-avós, enfim, nossos velhinhos e as pessoas que têm algum problema de coração, de respiração, são esses grupos de risco. Então, por isso, a gente está em casa. A Zeli, desde hoje foi o nosso primeiro dia de home office, nós estamos trabalhando todos em home office, meus funcionários estão cada um na sua casa, com seu computador ou com seu laptop, desenvolvendo a nossa consultoria, seguindo, atendendo os colégios neste momento. E neste momento, é um momento em que hoje, o MEC, eu tenho até essa tela aqui, posso mostrar para vocês, né? Essa é uma notícia da Isto É, se eu não me engano, que estava aqui... Deixa eu deixar aberto aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, é uma notícia da Isto É sobre o MEC, que se posicionou hoje, né? MEC libera aulas, vou botar aqui, vocês vão ver, online. Isto É. Saiu na revista Isto É. Aqui, aí o pessoal que está no Instagram, passa para o Facebook que vai ficar melhor, vocês vão ver essa tela aqui maior na tela de vocês. Então, eles já se pronunciaram hoje, liberando, né, autorizando as aulas online, porque essa crise que está acontecendo, ela não deve durar só 15 dias, né? Infelizmente a gente acompanha as notícias dos outros países, essa retenção em casa, essa reclusão deve passar dos 30 dias, talvez até passar de 60 dias. Então as escolas vão começar a se adequar. Eu estou em contato com colégios de Lisboa, colégios da Itália, dos Estados Unidos, que já estão se adequando. Então algumas dessas ferramentas que eu trago aqui para mostrar para vocês, esses colégios já estão utilizando, ferramenta de ensino à distância, isso especificamente em ensino fundamental e ensino médio. Inclusive, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, que rege toda a parte educacional do nosso país, ela já prevê o uso de ensino à distância para o ensino fundamental e para o ensino médio. Só vocês verificarem, pede para o pedagógico, para a parte jurídica de vocês, verificarem aí que há esta previsão, né, em caso de necessidade. Mas os colégios estão se adequando, é momento de se adequar, é momento de fazer reunião em colégio, ou reunião online, preferencialmente. É momento da gente debater quais são os próximos passos. Alguns colégios estão em recesso, isso é, estão utilizando aquele período de recesso de julho, né, para se preparar para daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, já começar com novas estratégias utilizando ensino à distância. Então, uma interrompida aí no Instagram, mas voltou. Então, o que eu preciso passar para vocês é o seguinte: eu fiz essa pesquisa, vamos voltar para a nossa apresentação aqui, volto a falar para o pessoal do Instagram que a apresentação está melhor no Facebook. Então, quem está no Instagram e quiser passar para o Facebook, pode passar para o Facebook. Então, que lá a apresentação fica melhor. Então vamos seguindo aqui, quero mostrar para vocês alguns instrumentos que a gente está utilizando. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Deixa eu ver aqui os bate-papos. Só um segundo. Tudo ok. Eu quero começar com a certeza de que vocês estão me ouvindo. Ok. Então, vamos lá. Ferramentas para a escola. O que eu vou apresentar aqui para vocês agora é fruto de uma pesquisa que eu fiz. Tem vários instrumentos aqui que vão servir para escolas, vão servir para quem dá algum tipo de curso, para quem ensina alguma coisa, para quem de repente tem uma academia, para quem de repente tem um cursinho. Então,
tem muitas ferramentas, algumas ferramentas vão ser úteis, outras não, então tem uma série, acho que tem umas 16 ferramentas aqui, eu vou falar um pouquinho de cada uma. Deixando bem claro que eu não vou ensinar você a utilizar essa ferramenta, porque na grande maioria, momento de pausa, não é a grande maioria. Todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, todas as ferramentas são muito intuitivas. Elas são passíveis de você aprender sozinho. De você, como a gente fala no linguajar mais comum, de você fuçar e aprender como ela funciona. São muito intuitivas. Então, vamos começando aqui. Já me apresentei para você, eu sou José Alessandro. Prazer para quem chegou agora. Qual o meu Face? O Face você procurar José.alessandro. José.alessandro, o Facebook. Deixa eu só chamar o Leandro. Oi. Entra, só um minuto. Entra em contato com o Everson Bispo, por favor. Entra em contato com o Everson Bispo, ele está me ligando, você está no meu celular, eu não posso entender. Eu não estava no YouTube, acho que agora deve ser uma coisa urgente. Pessoal, desculpem a pausa, mas a gente está num momento aí de home office e tem uma escola aqui que está me ligando, já me ligou 2 vezes. Eu pedi pro Leandro contatar lá para ver se houve algum problema para a gente resolver. Vou ver onde é que a gente parou aqui. Paramos no início. Então vamos começar aqui, vou falar das nossas ferramentas. Uma primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é Mailing, ferramenta de mailing. E a sugestão que eu dou, essa ferramenta que a gente utiliza, a Zélia utiliza Benchmark Mail. Benchmark Mail, que tem o site dele, vocês conseguem ver aí. Essa ferramenta é uma ferramenta americana, mas ela tem todo o visual dela em português. Você paga, ela é uma ferramenta paga, ela tem um plano gratuito, mas são para poucos e-mails, então se é uma escola que tem um número grande de estudantes e de pais, ela já precisa fazer o pagamento. As escolas que a Zélia atendem acabam não pagando, porque essa é uma ferramenta que a Zélia utiliza, a gente tem assinatura e já abrange todas as nossas escolas. É uma ferramenta de mailing, ou seja, contato com os pais através do e-mail. Então eu tenho lá, eu coloco os e-mails dos alunos, dos pais, dos responsáveis, e eu tenho esse contato direto com os pais. E o mailing, como qualquer uma dessas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, tem as suas especificidades. Então, eu tenho que pensar muito bem qual assunto eu vou colocar nesse e-mail, eu tenho que pensar muito bem a minha periodicidade, não posso encher a caixa dos pais de e-mails, eu tenho que pensar no meu conteúdo, se ele é um conteúdo relevante para essa pessoa que está recebendo o e-mail, ou se eu vou ficar enchendo a caixa da pessoa de coisas inúteis e que não interessam para ela. Então, pensem bastante nisso. Lógico, quando você for usar uma ferramenta de e-mail, Benchmark, por exemplo, ele te oferece vários vídeos de treinamento. Então, é interessante você acessar esses vídeos e conhecer bem esse treinamento oferecido pelo Benchmark. Essa é uma ferramenta, existem várias, existem tem várias das ferramentas de mailing. Eu estou falando dessa porque essa eu confio, essa eu utilizo há cerca de 7, 8 anos mais ou menos, a gente utiliza essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que nos atende muito bem, é intuitiva, é visual a forma de trabalhar com ela, de você criar o e-mail. Ela é uma ferramenta dentro da legislação, lembrando aí que a gente está com uma legislação de proteção de dados para ser mudada recentemente, então a mudança estava prevista para agosto, mas parece que vai ser retardada novamente. A gente deve futuramente ter a mesma proteção de dados que países como Estados Unidos e outros países da Europa já têm. Ou seja, eu preciso ter uma autorização explícita para mandar um e-mail para alguém. Eu preciso ter uma autorização explícita para utilizar uma fotografia de alguém num post de internet, numa escola, num site ou num jornal. Então, essa legislação está mudando, então os assessores de comunicação têm que estar muito atentos a essa legislação. E o Benchmark Mail, ele está dentro da legislação atual, né? Então ele manda o e-mail já com a possibilidade da pessoa se desinscrever no final do e-mail, tem sempre essa possibilidade, é isso que a nossa legislação atual exige. Então, tchau Zeca, va bene? Um amigo da Itália acabou de entrar online aqui no Instagram, falei com ele esses dias, ele falou que estava tudo bem com ele. E feliz que ele está nos assistindo. Ele fala um pouco de português, vai entender. Bom, vamos adiante. Uma próxima ferramenta que eu queria falar para vocês. Blackboard é uma ferramenta
de ensino à distância. Ela oferece ambientes de aula, ambientes para você fazer um webinar, né? Webinar, para quem não sabe, é um seminário. Botaram um web na frente para diferenciar, né? É um seminário online, ou seja, você liga uma câmera e você fala para um grupo de pessoas que está te assistindo. Elas podem também estar com as suas câmeras ligadas ou não, que é o caso de vocês. Eu estou fazendo webinar aqui com vocês, eu não estou enxergando vocês, né? Mas o Blackboard, ele oferece essa possibilidade de eu estar online e também estar enxergando todas as pessoas que estão naquela sala. Além disso, ele tem outras ferramentas para aulas online. Ele é uma ferramenta com uma parte gratuita e uma parte paga. Esse é o Blackboard. Vamos à nossa próxima dica. E Anchor. Por que eu botei o Anchor? O Anchor é uma ferramenta de podcast. O que é podcast? Podcast é áudio, é rádio. É como se a gente criasse uma rádio nossa. Ou seja, eu vou gravar áudios, posso gravar um áudio longo, posso gravar um áudio curto. A dica que eu dou é pequenos áudios, né? Áudios de no máximo 6 minutos, estourando 9, mas a ideia é que sejam áudios de 4, 5 minutos de assuntos separadinhos. Porque se o aluno quiser acessar, por exemplo, crase, aí ele vai ter um podcast de crase. Se ele quiser acessar um sobre acento circunflexo, sobre separação silábica, sobre a guerra do Vietnã, ele tem esses podcasts separados para acessar. Você grava esse podcast, você pode gravar com o seu celular, você pode gravar com uma outra ferramenta e você vai colocar ele dentro do Anchor. Mas por que o Anchor, José Alessandro? Porque o Anchor é uma ferramenta que você colocando dentro dele, ele publica nos vários lugares onde as pessoas estão publicando podcasts. Dentre elas, o Spotify. Spotify você já deve ter ouvido falar, é o rádio online do momento, então as pessoas acessam o podcast para ouvir música, mas também acessam para ouvir um livro, né, que a gente chama de audiobook ou e-book. Então eles acessam para ouvir um audiobook, e-book não precisa ser lido, e-book é só porque ele é eletrônico, mas eles acessam um audiobook e eles conseguem ouvir aquele conteúdo. Então os conteúdos que as escolas podem compartilhar também podem ser em áudio. E usem o Anchor, é a ferramenta que eu recomendo, é uma ferramenta gratuita, 100% gratuita. Você grava o seu áudio, aqui eu criei, né, o ambiente dentro da Zelle, a gente tem uns 3 podcasts lá, tem o podcast do podcast, tem a gente chama marketing educacional e tem mais um outro que eu não estou lembrando agora, mas dentro do site da Zelle, zelle.com.br, vocês têm lá nosso podcast, os nossos links, e o Anchor está aí como indicação de outra ferramenta. Essa é a nossa terceira indicação. Vamos para a nossa quarta indicação. Vamos lá, deu um zoom demais aqui, deixa eu só ajustar aqui. EAD Box. EAD Box, Ensino à Distância Box, a caixa do ensino à distância. Esse é um dos sites mais conhecidos do Brasil de ensino à distância. Eles oferecem, pago, é um site pago, né? Eles oferecem o ambiente para você criar o seu curso online. Ou seja, dentro desse ambiente, você não vai ter só a possibilidade de fazer uma aula online. Você não vai ter só a possibilidade de fazer um webinar ou um vídeo, como a gente está fazendo aqui. Ele vai te instrumentalizar para você criar todo o seu curso. Você pode disponibilizar PDF, você pode disponibilizar imagens, você pode disponibilizar um joguinho, um link de um vídeo para ele assistir, fazer uma aula online ao vivo, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, que é ao vivo. Então, ele tem todo esse ferramental disponível para você utilizar e criar, organizar o seu curso. E depois que você organiza esse curso, você pode comercializá-lo. Você pode pedir que as pessoas paguem para acessar o seu conteúdo, ou você pode fazer o teu conteúdo totalmente gratuito e tá no que cada um vai fazer com o seu material. Então você pode criar um curso lá com vários subcursos, com várias aulas e cobrar por essas aulas. A pessoa vai se logar, ela vai conseguir assistir a sua aula online, né? E eles têm essa ferramenta, tem uma mensalidade que você paga, você pode fazer lá o seu plano de 6 meses, de 1 ano, você faz o seu plano e você paga lá mensalmente para utilizar essa ferramenta. E eles têm videoaulas, né, e consultorias ensinando você a utilizar
a ferramenta. E isso também é pago à parte, é um valor à parte para você aprender a utilizar, mas é uma ferramenta intuitiva que você também consegue começar a utilizar sem precisar pagar para que eles te ensinem a utilizar. Mas o ideal é você aderir ao pacote completo, que eles vão te dar todas as manhas e como acessar, o que fazer, onde acessar, qual a melhor forma de você vender a sua aula online. E é um ambiente que tem todas as ferramentas lá. É um número muito grande de ferramentas que eles disponibilizam, inclusive testes. Você pode criar o seu teste, a sua avaliação, a pessoa é avaliada, você bota o teste, cria lá as respostas do seu teste, a pessoa é avaliada, ele tem um certificado online também, se essa pessoa for aprovada por você no curso que você criou, ele emite um certificado online para essa pessoa, enfim, é muito bacana, bem completo. Vamos à essa foi a nossa quarta dica, vamos à nossa quinta dica, Canva, C-A-N-V-A, Canva. O Canva, eu acabei de conhecer, eu conheci ele há uma semana mais ou menos, a nossa vice-diretora do Colégio Piedade de Belo Horizonte estava utilizando, me falou da ferramenta e eu fui pesquisar, fui descobri-la, e ela é uma ferramenta de design, uma ferramenta excelente, espetacular, para você criar o seu e-book, o seu livro eletrônico, para você criar uma cartilha, para você criar um PDF que você vai distribuir. Porque ele disponibiliza vários tipos, eu tô com ele online aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Este é o Canva, aqui. Olha só, ele possibilita que você crie um post no Facebook, ou que você, quero criar um cartaz, você clica aqui, ele vai te dar os modelos pré-prontos, post no Instagram, logotipo, panfleto, ou seja, ele possibilita que uma pessoa que não tem o conhecimento profundo em design consiga já criar um e-book aqui, já criar uma ferramenta. Às vezes o professor precisa criar uma cartilha, precisa criar um cartaz para falar de algum assunto, ou mesmo uma apresentação, aquele antigamente criava um PowerPoint, alguns até usam PowerPoint ainda, mas você precisa criar uma coisa mais interessante, mais chamativa, e ele vem aqui, ó, apresentação, que seria no lugar do PowerPoint, né? Cartaz, aí ele clica aqui, ele já vai te dar alguns modelos, ele já vai te dar algumas sugestões de texto, de fundo, olha só. Por exemplo, se eu pego esse mês da mulher que está aqui, eu consigo trocar tudo que está escrito aqui, né? E consigo reutilizar essa arte. A desvantagem é que você tem artes aqui que evidentemente já foram usadas por outras pessoas e você não tem uma arte exclusiva sua. Mas para o professor criar o seu material, isso aqui é um local muito interessante para você principalmente criar o seu e-book, criar o seu livro eletrônico. Esse é o Canva, foi a nossa sexta dica. Vamos voltar lá para nossa apresentação. Ele é gratuito, né? Deixa eu ver aqui, apresentar. Muito bem. E fala aí, vocês estão gostando desse novo ambiente? Porque eu estou usando um ambiente, eu já vou chegar nele e ele vai ser uma das dicas, tá? Esse ambiente que eu estou usando aqui, que replica a minha tela junto com o meu rosto aí para vocês, esse é uma das dicas que eu vou dar para vocês utilizarem. Vocês estão curtindo? Comenta aí que já eu vou começar a observar os comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentários por aqui. Acho que não. Deixa eu deixar aqui. Porque aqui eu tô... Por que de vez em quando eu olho para baixo? Porque eu tô olhando se tá tudo ok aqui, se eu não caí, se não deu problema. Só por isso. Vamos seguir lá então para nossa próxima dica. Vamos passar adiante aqui. Pessoal do Instagram, hoje eu tô de costa para vocês me desculpem, mas é por uma boa causa, porque eu quero que vocês assistam a live pelo Facebook, que tem essa ferramenta nova que está mais interessante, tá bom? Então eu tô meio de costa para vocês conseguirem enxergar o vídeo, mas se você prefere, vai pelo Facebook. Vamos lá, próxima dica, ClassApp. ClassApp é uma ferramenta, um aplicativo que você baixa nas lojas lá de aplicativos para escolas. Vou explicar. Ele é uma ferramenta de comunicação para sua escola. Ele é um aplicativo que você vai falar para os seus pais baixarem, né? Seus pais baixam Desculpa, vou retroceder. A primeira coisa, você contratar o ClassApp. Você contrata o ClassApp, ele é pago pela quantidade de alunos que a sua escola tem.
e ele é uma ferramenta que, uma vez que você paga, você cria lá o seu usuário, eles solicitam que você entregue os dados dos estudantes, você precisa entregar lá, acho que é o CPF dos pais, e-mail, você precisa passar os dados para eles fazerem esse cadastro. E aí os seus pais, seus responsáveis, seus estudantes conseguem baixar o aplicativo e com isso ele está conectado ao sistema de comunicação da escola. Ou seja, aqui você tem várias possibilidades de comunicação com seus pais. Então você pode, inclusive, né, e isso é uma ferramenta que está sendo usada por algumas escolas nesse momento do coronavírus, você pode inclusive enviar um PDF para o seu aluno com exercício para ele fazer em casa, você pode enviar um link para esse teu aluno estar assistindo um vídeo e depois ele responder essa questão vai cair na caixa do professor, que é um ambiente diferente que o professor tem, que ele acessa. Então ele é uma ferramenta muito interessante de comunicação entre os públicos da escola, ou seja, pais, responsáveis, mães, estudantes, professores, diretores. Entre esse público, ele é uma ferramenta ideal para essa comunicação entre os públicos das instituições. O CLECEP é uma ferramenta já utilizada por algumas escolas que eu conheço. É uma ferramenta que, ao ser instalada, nós recebemos muitos elogios dos pais. Os pais gostam muito dessa ferramenta. Ela possibilita essa comunicação de mão dupla, essa via de mão dupla entre a instituição e os pais e os alunos. Então, quando a gente fala em comunicação de via de mão dupla, e se tem algum colega de relações públicas, deve estar ouvindo, deve estar pensando, será que ele é RP? Sim, eu sou relações públicas, porque em relações públicas a gente sempre bate nessa tecla de que a comunicação entre a instituição e seus públicos deve ser uma via de mão dupla. E foi bom a gente instalar o CLECEP na escola, nas escolas que nós instalamos o CLECEP, e como ele é uma ferramenta de mão dupla, né, ele força essa comunicação de mão dupla, a gente recebeu muitos elogios. Então fica assim, a teoria aquela de relações públicas que a gente aprendeu lá na faculdade tem razão. Quando a comunicação é de mão dupla, quando você abre um canal e você consegue ouvir o seu público, ouvir o seu cliente e também dar voz a ele, você cria laços, você relaciona-se com o seu público. Então a gente recebeu muito elogio quando a gente começou a usar o CLECEP em algumas escolas, então eu dou essa dica de ferramentas. Se você quiser mais informações, manda uma mensagem pra gente ou pra mim aqui na Zeli, que a gente te explica também qual a melhor forma, quem você contata. Essa foi a nossa dica número 7, se eu não me engano. Agora vamos para a dica 8ª, coquetel, passatempo. Zé, como assim? Como assim? Você sabia que a revista Coquetel pode ser personalizada, ela pode ser um instrumento de comunicação da sua escola com os seus públicos e talvez também ser um instrumento de informatividade? Por exemplo, eu tenho até alguns exemplos aqui das revistinhas que foram feitas. Olha só, essa aqui, Caminho das Letras. Essa aqui foi criada, né? Foi criada lá para a prefeitura, uma prefeitura de Ipojuca, da cidade de Ipojuca. Ela deu os assuntos e o pessoal da Coquetel foi lá e criou toda a revistinha com o assunto que foi solicitado. Essa outra aqui, eu tenho um outro exemplo para mostrar para vocês aqui. Essa aqui foi uma criação nossa, junto com o pessoal da Coquetel, um projeto que a gente participou do início ao fim. Essa revistinha aqui foi criada para o Colégio Notre Dame Ipanema. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Colégio Notre Dame Ipanema. É uma revistinha Coquetel, também com todos... E aqui apresenta Santa Júlia, apresenta aqui o aluno com o uniforme do colégio. Todo esse material é autoral, 100% autoral, criado pela gente em parceria junto com a Coquetel, toda a equipe da Coquetel, equipe de desenhistas do Coquetel, equipe de pedagogos da Coquetel também desenvolvendo qual a melhor brincadeira para a faixa etária que a gente queria atingir, e criou esse material aqui muito interessante. A gente distribuiu. Ele é um instrumento ao mesmo tempo que ele é educacional, que ele é educativo, digamos assim, né, que ele tem algumas questões aqui para as crianças desenvolverem. Ele é um instrumento de comunicação e marketing. Ele fala o que a escola é, ele fala que tipo de escola é essa, porque ele tem os vários assuntos, né? Por exemplo aqui, vida é movimento.
Além do esporte, o Colégio Notre Dame Ipanema, há aulas de ginástica em tais modalidades. E aí quais são? E aí você tem que preencher aqui. Então ele leva uma informatividade também, né? E com exercícios. É um instrumento lúdico muito interessante, feito pela Coquetel, em parceria com a Zeli, com a gente. Então, se você quiser saber mais sobre esse instrumento, qualquer outro que a gente está falando aqui, contata a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te falar mais detalhes. Hoje aqui a gente está pincelando um pouquinho de cada instrumento. Vamos para o nossa nona dica. Descomplica é um site que tem várias aulas prontas já disponíveis ali. Então, quando o colégio faz a assinatura desse site, você consegue localizar no site lá, junto com a empresa, né, quais os assuntos que eles estão cobrindo, né, quais os assuntos, ou redação, geografia, quais assuntos específicos eles estão cobrindo e oferecendo essas aulas para os seus alunos. Esse é o Descomplica. Ele também é aulas de reforço, aulas voltadas para o Enem, para ensino médio. É um site bastante utilizado para ensino médio e Fundamental 2. Vamos adiante, próxima dica, Ensino Mais O2. Vocês devem estar percebendo que alguns instrumentos eu acabo falando mais do que outros. Por que eu falo mais de alguns do que outros? É evidente que o que eu estou falando mais é algum instrumento que eu tenho a vivência, que eu conheci, que eu pude tocar, que eu pude vê-lo funcionando. Então eu acabo dando, além de falar ele como dica, eu acabo dando um breve depoimento. Não tem como não dar um depoimento na ferramenta que você utilizou, né? Pessoal do Instagram, tudo bem? Chegou a gente agora. Estou indicando para ver pelo Facebook que está melhor, tá bom? Então vamos falar agora do Ensino Mais O2. Ensino Mais O2 é uma ferramenta voltada para ensino médio e também já estão caminhando para o Ensino Fundamental 2, Ensino Fundamental, que ele tem uma quantidade gigante de aulas já gravadas, videoaulas, disponíveis por assunto. Lembra que eu falei lá do podcast para vocês, de gravar podcasts curtos, gravar pedacinhos dos podcasts, não uma aula de 20 minutos e gravar pedaços para o aluno poder ouvir parte a parte. O Ensino Mais O2 faz dessa forma. E ele foi utilizado por uma das escolas que a gente assessora, ele está sendo utilizado, foi utilizado ano passado, foi um sucesso, muito elogio dos alunos e dos pais, o contrato foi renovado para esse ano, e eu estou aqui usando ele como dica, porque neste momento em que talvez as escolas tenham que, nos próximos meses, organizarem as suas aulas para ensino à distância, essa é uma ferramenta que pode suprir uma parte do conteúdo, talvez não o conteúdo inteiro, mas uma parte do conteúdo pode ser suprida por essa ferramenta, o Ensino Mais O2. Eles funcionam via aplicativo também, os alunos acessam as videoaulas e, além disso, é uma empresa que se mostra muito parceira da instituição, no sentido de também oferecer aulões presenciais, ou seja, uma vez que você é parceiro deles e está utilizando a ferramenta, eles também oferecem uns aulões presenciais. Eu pude participar de 2 ou 3 desses aulões em um dos colégios que a gente assessora, que está utilizando a ferramenta, e são aulões muito cativantes por parte dos alunos. Os alunos adoram as aulas, aprendem com as aulas, e aulas muito modernas e despojadas, mas com conteúdo. Isso que é o mais interessante. Então, é um grupo de professores, de experts, que estão lá desenvolvendo essas aulas. Eles têm, inclusive, correção de redação. As redações que são enviadas para eles são corrigidas uma a uma e devolvida, e tem uma devolução para os alunos, né? Isso é muito interessante, e eles têm lá todo o mecanismo que controla quantas horas cada aluno assistiu de videoaula. Então você consegue, o coordenador consegue olhar lá e dizer: ô Joãozinho, você só assistiu 1 hora de aula, seus colegas assistiram todos, assistiram 5 horas, você só assistiu uma, o que houve, teve algum problema? Então você consegue ter esse controle se a sua turma está assistindo as aulas que você mandou assistir. Então isso trabalha muito também o conceito de sala de aula invertida. Sala de aula invertida, para quem não é da pedagogia, vou falar de uma maneira mais simplista, é quando o aluno chega na aula já com algum conteúdo e o professor usa desse conteúdo para seguir a aula. Então, o professor indica que, olha, para a semana que vem eu preciso que vocês assistam tal aula dentro do ambiente. O aluno vai lá, assiste, ele já chega na aula já com perguntas, já com dúvidas, e o professor vai se guiando por aí. Esse é o conceito de aula invertida, explicado de uma forma mais simples e não pedagógica, que eu não sou da área de pedagogia, eu sou da área de comunicação, e quem é de comunicação comunica de uma forma
comum. Então eu estou traduzindo um pouquinho do pedagogia para vocês entenderem o conceito de aula invertida. Vamos à nossa 10ª dica. É o Hangout, é a ferramenta do Google. É uma ferramenta utilizada para você fazer videoconferência, para você de repente dar uma aula através dessa ferramenta, conectando os seus alunos. Todos têm que ter uma conta Google, eles se conectam ali e você consegue dar essa aula com uma videochamada ou com uma chamada telefônica através do Google. É uma ferramenta do Google, uma ferramenta gratuita que está à disposição. Vamos ver agora, esse site eu achei muito interessante, tem um probleminha nele, já vou falar desse probleminha que ele tem, mas ele é um site muito interessante. Ele é Kahoot, é K-A-H-O-O-T, Kahoot. Acho que pronuncia Kahoot. O Kahoot, você consegue fazer o que? Você faz, é uma gamificação da aula, você cria os seus quiz. Você vai criar lá 4 perguntas e pede para os alunos responderem. Eles podem se conectar, ele vai oferecer um QR Code, vai aparecer na tela um código, o aluno aponta o celular para aquele código, aparece o joguinho na tela do celular, ele consegue responder ali e vai aparecendo na sua tela as respostas dele, se muitos acertaram, se erraram. Você pode fazer um quiz com várias perguntas, várias opções. Ele é uma ferramenta muito criativa, visual, intuitiva, amplamente utilizado nos Estados Unidos. Foi de escola de lá que me deu essa dica do Kahoot, que eles utilizam bastante, mas não é uma ferramenta gratuita. Apesar deles dizerem ali na telinha que vocês estão vendo aí, está escrito sign up, it's free. Yes, sign up, it's free, but use is not free. Ou seja, você consegue assinar ele e é gratuito você fazer o seu cadastro, mas para você utilizar tem que fazer uma assinatura anual ou mensal. Aí você, entrando lá, você descobre. Mas para aí, gente, acabou. Ele está com uma mensagem aqui, isso aqui entrou hoje. Essa mensagem entrou hoje, olha só. Professor, se a sua escola está fechada durante o Covid-19, acesse o Premium Distance Learning Tools for free, de graça. Então, vamos tentar fazer esse cadastro de graça e aproveitando as escolas que estão fechadas, né? Eles estão oferecendo essa possibilidade muito interessante. Você vê, né? A gente deu esse print dessa tela hoje, mas é uma ferramenta que passaram para mim, acho que foi sexta-feira passada. Só que sexta-feira passada não estava assim. A gente criou o material hoje e criando eu não percebi esse aviso. Então os colégios que estão fechados em função do coronavírus podem entrar no kahoot.com e fazer o seu cadastro gratuito. Interessante, eu ia falar que eles são pagos, mas eles estão com essa possibilidade aí. Depois de finalizar aqui, eu vou tentar fazer o cadastro das nossas escolas para que a gente possa utilizar essa ferramenta que é muito criativa, ela é dinâmica, é uma espécie de gamificação da aula e dos testes que você pode fazer. Funciona muito com o ensino fundamental 1 e também o ensino fundamental 2. Para o ensino médio, ela já é um pouquinho infantil. Eles podem achar um pouquinho infantil, mas cabe você entrar lá para conhecer. Vamos à nossa 11ª dica, Microsoft Teams. Microsoft Teams é uma ferramenta que ela é gratuita para uma certa quantidade, mas se você precisa utilizar ela... calma, primeiro eu tenho que falar para que ela é. Ela é uma ferramenta de ambiente de aula. Então, você vai criar lá o seu ambiente de aula, você vai poder fazer uma transmissão ao vivo, você vai poder fazer uma transmissão gravada, disponibilizar PDF, fazer uma reunião, mandar mensagens, receber com os seus alunos, com a sua classe que você cria lá. Ela é semelhante ao Google Classroom, mas é a ferramenta da Microsoft. E eles estão oferecendo aqui gratuitamente a ferramenta. Então, você entrando lá, você pode conhecer melhor a ferramenta, fazer o seu cadastro e fazer um teste, ver se ela funciona, aproveitar esses dias que a gente está aí em casa, preparando as futuras prováveis aulas online que teremos que criar. Então, se você é professor, se você é coordenador de escola, se você é diretor de escola, tudo indica que nos próximos dias nós teremos
ainda que permanecer em casa, ainda que permanecer com as escolas fechadas, e teremos que disponibilizar desse tipo de ferramentas. Por isso que eu estou indicando aqui, eu já estou na 11ª dica, eu estou indicando vários tipos de ferramentas que vocês devem conhecer, devem pedir para o seu pessoal técnico de informática conhecer as ferramentas, para o seu pessoal de comunicação conhecer essas ferramentas também. É o momento dessas 3 equipes trabalharem muito juntas, a equipe de comunicação, a equipe de TI, de informática, e a equipe pedagógica. A pedagógica dizendo o que ela necessita, a TI dizendo quais são as possibilidades e a comunicação dizendo como comunicar isso, como isso deve chegar para os pais e quais são as formas que a gente tem. E estou aqui fazendo esse papel de relações públicas, que é unir as partes e comunicar as partes. Vamos para a nossa próxima dica, 12ª dica. Chegou ele! Chegou o OBS Studio, Open Broadcast Software. OBS, na verdade, é uma sigla que significa Open Broadcaster Software, ou seja, um software aberto, um software livre, gratuito, para você fazer broadcast. O que é broadcast? É isso que eu estou fazendo com vocês, é uma transmissão de vídeo ao vivo. Então, essa ferramenta, OBS Studio, é a ferramenta que eu estou usando agora no Facebook com vocês, por isso que vocês conseguem ver aqui desse lado, né, tem uma telinha aqui, acho que é desse lado, tem uma tela, que é a tela do meu computador, que eu estou compartilhando com vocês ao mesmo tempo. Pessoal do Instagram, eu tenho falado para vocês entrarem pelo Facebook, que daí vocês conseguem ver essa ferramenta sendo utilizada, que é a ferramenta do OBS Studio. Marcos, tudo bem, Marcos? Entrou online aí. Vânia, tudo bem, Vânia? Entrou online, de vez em quando eu olho para vocês. Desculpem, hoje eu não estou olhando muito para o Instagram, porque o foco está no Facebook, porque eu estou usando uma das ferramentas que eu estou indicando. Essa ferramenta, ela compartilha a tela do computador, e eu posso compartilhar não só a tela do computador. Se eu quisesse, eu poderia criar, vocês estão vendo que tem um espaço aqui em cima de mim, um espaço preto que está vazio, e aqui embaixo um outro espaço preto. Eu poderia aqui em cima botar para ficar passando um vídeo, eu poderia aqui nessa parte de baixo ficar passando um Word para vocês olharem. Então, ela é uma ferramenta muito interessante por causa disso. Esta ferramenta, ela já não é muito intuitiva. Como ele é um software aberto, ela aparece alguns códigos. Eu vou até mostrar ela na tela aqui para vocês. Essa aqui é a tela de utilização dela. Então, ela tem uns códigos que aparecem, tem vezes que você tem que entender um pouquinho de informática, por isso a necessidade de você estar sempre junto com a sua TI, comunicação, e o pedagógico. O pedagógico vai dizer se precisa isso, né? Ou se não, simplesmente não projeta um telão atrás e filma só com a projeção. Então, o pedagógico vai dar essas dicas também. E a TI falando das possibilidades que a gente tem, por isso que essa equipe tem que estar toda junta. Então, aqui tem o site deles, né? obsproject.com/pt/br, mas esses links todos, gente, essa ferramenta, tudo que vocês estão vendo aqui, essa apresentação toda que vocês estão vendo, eu vou disponibilizar. Quando a gente acabar a live, eu vou indicar para vocês onde está esse material. Esse material vai estar disponível hoje, para vocês poderem passar adiante, passar o link para as outras pessoas. A live vai ficar disponível também no Facebook, para que vocês possam compartilhar. Vamos adiante na nossa próxima dica. Plural é uma ferramenta com aulas, né? Ela disponibiliza uma série de aulas, conteúdos escritos, conteúdos em vídeo também. É uma ferramenta que está atrelada a editoras. Eu acho que ela está atrelada a algumas editoras, então ela tem a ver com alguns livros, né? Alguns colégios indicam os livros para os seus alunos, adquirem os livros, e aí tem acesso a essa plataforma da Plural. Então, é uma ferramenta que a gente já conheceu, já utilizou. Eles têm lá também um banco de tarefas, um banco de atividades, banco de dúvidas, livros digitais. É uma ferramenta que ela é paga, evidentemente, você paga um valor lá por aluno para utilizá-la. E aí você envia esse cadastro dos alunos para a ferramenta e eles disponibilizam que o aluno consiga acessar e utilizar. Lembrando que ao final eu vou falar uma consideração, vou dar uma dica muito importante para vocês a respeito dessas ferramentas, as quais vocês têm que enviar o cadastro do colégio, as quais você tem que enviar o cadastro de aluno, o cadastro de pais. Eu vou dar uma dica muito importante no final da live. Deixa eu anotar aqui, dica
dos dados, da proteção de dados. Eu vou falar essa dica no final, ok? Então, fica comigo até o final, que eu vou falar dessa dica, deste cuidado que as escolas têm que ter, é um cuidado que as escolas têm que ter, que é muito importante, eu vou falar no final para vocês. Zoom é uma outra ferramenta muito utilizada para broadcast. O que é broadcast? Vocês ouviram o que é broadcast? Eu expliquei agora há pouco o que é broadcast. Vocês não podem ter esquecido, porque eu acabei de falar. Broadcast é a transmissão ao vivo. Então você consegue fazer reuniões online, né? Você consegue assistir as outras pessoas, ou você pode desligar a sua câmera e só assistir uma pessoa de cada vez, né? Ou seja, tem alguém que convocou uma reunião e quer falar. Então ele pode desligar a câmera dos outros e ele simplesmente fala, como nós estamos fazendo aqui agora, eu não estou vendo vocês. Ou se ele tem que fazer uma reunião onde todos vão falar ao mesmo tempo, onde todos têm que estar se posicionando, então todas as câmeras estão abertas e o Zoom é uma ferramenta, ela é gratuita, até uma quantidade, eu acho que de 100 pessoas ela é gratuita. Se você tiver que reunir mais de 100 pessoas, ela não é mais gratuita. Então ela é uma ferramenta muito boa para você fazer esses encontros, para você agendar essas suas reuniões online. Ele é muito utilizado. Essa dica que eu recebi veio de uma produção lá de Londres. Londres também está tendo que utilizar essas ferramentas, né? É uma empresa, uma produtora que eu conheço de lá, que tem uma aproximação com eles, e eles tiveram que fazer uma reunião, eu acho que foi ontem, e a gente utilizou o Zoom para fazer essa reunião. Então ele é uma ferramenta muito utilizada, essa dica veio de Londres, mas ele tem a ferramenta toda em português também, tá bom? Vamos à nossa próxima dica de ferramenta, que eu acho que é a 13ª dica, se não me engano, Prezi, meu Prezi querido, que eu amo Prezi. O Prezi, inclusive, é a ferramenta a qual vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui no Instagram, esse movimentozinho, essa animação, isso é feito em Prezi, P-R-E-Z-I, Prezi.com, Prezi.com. Você acessa o Prezi.com, ele é uma ferramenta que tem um ambiente gratuito, mas também tem um ambiente pago, que você... Eu gosto de usar esse termo para falar que ele é o novo PowerPoint. Não se usa mais PowerPoint, se usa Prezi, porque ele tem a possibilidade dessas animações, que são muito interessantes, ele é muito dinâmico, ele é 100% online, ou seja, você faz todo ele online utilizando a internet. Aí você vai pensar, mas se eu estou no meio da minha aula e cai a internet, não tem problema, porque uma vez que você terminou a sua aula, criei a aula, está pronta, você faz download dela, e aí você utiliza ela sem precisar da internet. Mas o ambiente de criação, ele é online. Ah, mas não quero. Tem a possibilidade. Você paga um valor, ele deixa você fazer download do programa e você fica com ele utilizando. Mas eu prefiro o online, porque ele está sempre criando umas novas possibilidades lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Prezi, o ambiente, aqui o ambiente dele. Eu gosto de mostrar uma outra. Eu tenho esse aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação dele. Esse Prezi aqui que eu criei é o meu curso, minha palestra de Storytelling Marketing. E olha só que interessante, também com animação. Vou botar aqui na telinha cheia para vocês verem. Ó. E essas animações são muito porque elas prendem a atenção do usuário, né? E você pode fazer a sua dinâmica lá como você preferir. Esse aqui eu estou passando rapidinho porque é um curso que eu tenho de Storytelling Marketing, uma aula, na verdade não é um curso, é uma aula, uma palestra que eu dou nos colégios, aí quando a gente está fazendo planejamento estratégico sobre Storytelling Marketing. Né? Então eu criei essa apresentação, essa é uma, né? E aí tem outras aqui, essa aqui de Design Thinking, os 3 segredos de ouro do marketing educacional, que é a principal palestra, a palestra que eu mais dou aí em Cineps, em colégios, sobre os segredos de ouro do marketing educacional. Olha que interessante que fica, vou mostrar aqui para vocês essa animação, né? E aí ele vem, o Prezi, ele vem para... Eles falam isso num vídeo de apresentação, que é deixar o controle da apresentação na mão de quem está apresentando, ou seja, o controle não está aqui na tela, porque quando a gente vê aqueles PowerPoint cheios de texto, que as pessoas ficam lendo o PowerPoint, dá um sono. Quando eu estou numa palestra, alguém começa a ler o PowerPoint, não dá vontade da gente dizer, moço, eu sei ler, não precisa ler para mim não.
Não dá vontade? Não precisa ler o PowerPoint, está escrito ali, né? Então, o Prezi vem para quebrar esse paradigma e ele cria essas animações. Por exemplo, aqui é uma parte da palestra que eu falo para a pessoa criar o seu to-do. Esqueci de falar para vocês no início, né? De você anotar. Vocês estão anotando? Tem gente que está anotando as dicas? Depois eu vou dar para vocês especificamente um link, no final eu vou dar o link onde estão todas essas dicas aqui. Esse aqui é o Prezi. Então eu escolho essas ferramentas, eu escolho esses desenhos, a forma como ele vai animar, e aí vem aqui os 3 segredos de ouro, a faca e o queijo na mão, e aí essas imagens vão me levando, me conduzindo para que eu conte as histórias que eu conto no momento que essas imagens estão passando com essa animação. Então, aqui estão os 3 segredos de ouro do marketing educacional, né? Deixa eu cancelar aqui, ok. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tem outras palestras aqui, eu tenho inúmeras palestras que a gente faz aí, Brasil afora, com a Zé, especialmente para escolas, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, onde estávamos aqui apresentar. Estamos falando do Prezi, então essa é a dica. Pessoal do Instagram, alguém está ali, qual o nome deste? Qual o nome deste? Flávia Freire, este é o Prezi, tá, beleza? É uma ferramenta muito intuitiva, totalmente visual, talvez um pouquinho difícil na hora de você fechar a animação, mas uma vez que você entender o funcionamento dela, minha filha, vai fluir e você vai ter aulas espetaculares para passar para os seus alunos. Você pode mandar o link para o seu aluno acessar e fazer download, e ver a animação, né? Vamos para a nossa próxima dica, que é a nossa 14ª dica, que é YouTube. No YouTube você pode fazer vídeo ao vivo, como eu estou fazendo isso com vocês aqui. Você pode gravar suas videoaulas e botar no seu canal de YouTube. Você pode botar o seu canal de YouTube aberto para todo mundo, ou você pode botar o seu canal fechado, só para quem está inscrito. Ou você pode botar lá que o seu vídeo fique escondido e só vai ver quem tiver o link. Aí você compartilha o link. Quando a gente fala em vídeo, eu sei que muitos de vocês, inclusive alguns que estão me assistindo aqui, quando a gente fala em fazer vídeo, a pessoa treme. A pessoa fica com medo, não vou conseguir, eu sou professor, eu não vou conseguir se não tiver a turma me olhando. Sim, você vai conseguir. Faz o primeiro, faz o segundo, não espera estar perfeito, não temos mais esse tempo. Então, é tempo de fazer, é tempo de você treinar a sua videoaula. Crie o seu canal no YouTube, é gratuito, comece a criar a sua aula, a sua expertise, comece a botar ela online, comece a compartilhar ela, porque já as escolas vão precisar desta expertise dos seus professores. Como eu falei no início, possivelmente, muito provavelmente, as aulas seguirão suspensas por um tempo maior e nós teríamos que começar a aderir a essas ferramentas de ensino à distância, ou seja com vídeo, ou seja com envio de atividades ou com aplicativos. Então, quanto antes você, professor, começar a treinar essa expertise, melhor. O YouTube é um lugar maravilhoso para você fazer esse treinamento. Bota o seu vídeo escondido, se você está com vergonha, manda para um amigo, quer pedir dica, quer perguntar como é que tá, manda para mim. Pode mandar, manda para mim, você está no meu Facebook, você que está no meu Instagram, manda para mim o vídeo para eu olhar, para eu te dar uma dica de como fazer melhor esse vídeo, mas comece a fazer, comece a se utilizar dessas ferramentas de ensino à distância e de educação à distância. Lembrando que a LDB já prevê o ensino à distância para o ensino fundamental e para o ensino médio, lembrando que o MEC se pronunciou hoje de manhã falando da liberação do ensino à distância para as escolas. Então a gente está aguardando esses decretos, a gente está aguardando essa parte legal de como fazer. As escolas estão se organizando para melhor atender as suas famílias de uma melhor forma possível, né? O importante é que as pessoas permaneçam em casa. Eu não me canso de falar isso, que as pessoas não saiam, que elas saiam só em últimos casos, né? E isso é para preservarmos a maior quantidade possível de vidas
em especial dos nossos idosos e das pessoas que têm algum tipo de doença cardíaca ou fragilidade no seu organismo, né? Doença cardíaca ou respiratória. Então é em função dessas pessoas e dos nossos pais, avós, tios avós e nossos pais e nossos idosos que a gente está ficando em casa. Porque se eu pegar o vírus ou se alguém mais novo pegar o vírus, provavelmente vai funcionar como uma gripe, né, no nosso organismo, mas para os idosos e para os grupos de risco não, ele é praticamente fatal. Então, por isso que a gente está aqui falando dessas ensino à distância. Vamos voltar para as nossas últimas dicas, estamos finalizando já. Udemy é um outro site onde ele te dá toda a ferramenta para você criar o seu curso, criar a sua aula online, e ele é semelhante ao EAD Box que eu falei no início, né, muito semelhante. E ele tem todas aquelas ferramentas que o EAD Box também tem, eles são, digamos, concorrentes. Então você pode ir lá conhecer um, conhecer o outro, ver os preços, comparar as funcionalidades e ver qual é o melhor. Ele tem toda a ferramenta para você criar um curso online, para você ser um instrutor online e também vender o seu curso, né? Então talvez não seja a ferramenta ideal para as escolas nesse momento, mas é uma ferramenta de se conhecer, de tomar conhecimento dessa possibilidade. Vamos adiante. E essa foi a nossa última dica. Aqui estão os meus dados, mas não estou finalizando, que eu fiquei de dar uma dica, de fazer uma observação sobre os dados das escolas, né? Nós temos que ter muito cuidado com os aplicativos e as ferramentas e os sites que nós utilizamos em nossas escolas, no sentido de termos consciência para que empresa, para quem estamos fornecendo esses dados. Porque uma vez que eu forneço, vamos supor que eu faço uma parceria com um site, com um aplicativo, com uma ferramenta, e ele precisa, obviamente que ele vai precisar dos dados dos meus alunos para que eles consigam acessar a ferramenta online, eu estou fornecendo esses dados. Então eu tenho que ver de onde é essa ferramenta, de onde é esse aplicativo, de quais empresas que participam desse aplicativo, né? Então estejamos atentos a isso, né? A gente sabe que tem muitos aplicativos que têm grandes parcerias com redes educacionais, que têm grandes parcerias com sistemas de ensino. Então estejamos atentos a quem vai receber esses dados dos nossos estudantes e dos nossos pais. Essa é uma dica que nós temos que estar sempre bem atentos, conferir os contratos que as escolas estão assinando, conferir que tipo de dado você vai estar informando e o que eles podem ou não fazer com esses dados que vocês vão estar liberando. Agora eu preciso dar uma olhadinha aqui para ver se teve alguma pergunta no nosso Facebook, para que eu consiga responder vocês aqui. Excelente, ok. Os alunos amam aulões, verdade, Joyce, os alunos amam aulões. Marcos entrou, parabéns pela iniciativa, irmã Aparecida. Que bom ter a senhora aqui, irmã Aparecida da Rede Vicentina de Educação. Marcos, excelente iniciativa, obrigado, administrador do Colégio Notre Dame Ipanema, estava nos assistindo aí. Sérgio de Canoas, Diogo, parabéns pela iniciativa, muito bacana, grande valia para as suas dicas. Pode passar adiante, podem compartilhar o vídeo vai ficar online aqui, vai ficar online para vocês durante um bom tempo, então para vocês, enfim, conseguirem seguir compartilhando esse conteúdo do vídeo. Eu espero do fundo do coração ter ajudado de alguma forma algum professor, algum coordenador, alguma diretora, algum irmão, alguma irmã que estava nos assistindo. Eu espero ter compartilhado com vocês a informação. Deixa eu só reiniciar de novo aqui a live do Instagram, porque o Instagram só dá 1 hora e a gente já chegou em 1 hora. Eu só preciso reiniciar aqui. Beleza? Ok, pessoal do Instagram, voltei aqui. Eu só estou agradecendo, finalizando aqui. Aqui estão todos os meus dados. Quem quiser contatar a Zeli no site da Zeli, zele.com.br. Deixa eu botar aqui para vocês. Já está disponível, zele.com.br. Aqui. Já está disponível a matéria que eu acabei de fazer para vocês. Aqui, ó. Ferramentas para escolas em tempos de aulas à distância. Você acessa essa ferramenta, você acessa esse material que está aqui
disponível no site da Zelle, onde você tem todos os links de tudo que eu acabei de falar. Então você pode acessar aqui, tem todos os links, tem os prints do que eu acabei de falar. Vou passar também esse Prezi que eu criei, que vocês viram a apresentação em Prezi. Eu vou passar para vocês, basta você solicitar ali no Facebook ou solicitar aqui no Instagram, que eu mando o link para vocês, tá? E aí é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Essa foi mais uma live que a gente fez aqui, que eu estou fazendo toda terça-feira às 9 horas. Semana que vem, terça-feira às 9 horas, com certeza estarei aqui com vocês, se Deus quiser, para falar novamente algum assunto pertinente do nosso marketing educacional, da nossa comunicação em escolas, que neste momento que estamos vivendo, mais do que nunca se faz necessário. Então fica aí o link, fica aqui os meus contatos para vocês. Agradeço imensamente a audiência de todo mundo que passou por aqui, de quem ficou durante essa hora inteira, de quem está assistindo o vídeo aí um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses depois. Agradeço também a audiência de vocês. Muito obrigado. Se vocês têm perguntas, podem mandar que a gente responde depois. Manda aqui pelo Facebook, eu vou entrar lá e respondo as suas perguntas, mesmo que você faça depois, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus nos acompanhe. Que Deus nos ilumine. Que tenhamos ânimo e coragem para esses dias que estamos vivendo em nossas escolas, em nossas famílias. Fiquem em casa, o máximo que vocês conseguirem, fiquem em casa. Vamos descobrir alternativas para tudo, para que a gente não saia para as ruas e consigamos reduzir a curva de contaminação desse vírus terrível. Ninguém esperava passar por isso, né? Então, observem as notícias dos demais países, observem as notícias da Itália, observem as notícias dos Estados Unidos e verifiquem o que está acontecendo com eles. Nós estamos há alguns dias, né, há alguns dias de chegar nessa situação, né? Então observem e vamos agir com cautela para protegermos nossos avós e nossos pais, tá bom? Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e que Nossa Senhora nos proteja com seu manto e guie todos nós.